Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora daquele nosso bate-papo jovem, é isso mesmo. Hoje eu tô aqui com o Matias e com a Kailane, né? Kailane ou Kailane? Kailane, que vai compartilhar a história dela com a gente também, ele e ela. Então não sai daí não, fique aqui conosco, lembrando a todos que hoje é dia de algo a mais. É aquela reunião de jovens que nós fazemos para quem quer crescer espiritualmente, para quem quer aquela comida sólida. A Bíblia fala da comida sólida. Tem o leite do bebê e o bebê vai crescendo e vai sendo dado para ele comida mais sólida, não é verdade? Porque ele tem como digerir. Então é aquele momento, aquela reunião semanal onde a gente fala de assuntos mais profundos dos jovens, tiramos dúvidas dos jovens. Então, se você quiser participar conosco, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Você é o nosso convidado. Se você quiser, então já se prepara e esteja conosco. Ah, mas eu não conheço ninguém, não tem problema. Chegando aqui, eles vão conhecer você. Aliás, nós temos a competição das nações. Alguém vai chegar em você e vai falar, vem para cá, vem para o nosso grupo, você vai nos ajudar e você vai ser parte dessa galera legal, tá bom? Então, se você quiser, você é o nosso convidado. Aliás, você que não conhece ainda a nossa Central Nacional do Força Jovem Universal, que é onde nós estamos aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente volta já já para bater um papo com eles. Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. Então a mobilização desse grupo é impressionante, como eles são organizados e como eles têm contribuído muito com a nação, cuidando de jovens em todo o país. Você que é jovem, a partir de agora, nós vamos ter um trabalho intenso em toda a Igreja Universal do Rio de Deus. Nós vamos investir para que todos possamos integrar na obra de Deus, serem úteis para a glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Tá ligado? Escute o que eu tô falando, vai arrebentar. Somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Nas redes sociais, somamos mais de 2 milhões de seguidores e já alcançamos milhões de visualizações em nossas plataformas. Isso são mais que dados, isso é transformação, inspiração. Isso aqui é Força Jovem Universal. Hoje celebramos o segundo ano do Dia Nacional da Força Jovem Universal, uma data especial sancionada pelo Presidente da República. Este marco reconhece o impacto transformador da FJU na vida de milhões de jovens em todo o país e no mundo. Vamos juntos continuar construindo um futuro melhor, porque na FJU, a Força Jovem é você. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, temos diversas modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e desenvolver. No Cultura FJU,
É hora de mostrar o seu talento. Na FJU você tem a chance de brilhar na dança, teatro, na música. Cá entre nós, cultura é tudo isso e um pouco mais. Falando em conexão, bora se conectar com quem nos faz bem. No Projeto Mídia estamos na produção audiovisual e no jornalismo com muito conteúdo. E se liga no Projeto Help. É a mão amiga para te ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. E precisa desabafar? Nos procure no Cantinho do Desabafo. Não te julgamos, te ajudamos. E caso você que está nos assistindo na TV ou nas redes sociais, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. E vamos superar essa má fase juntos. E a nossa energia explode com os nossos mega eventos, que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. E todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU, uma tarde super animada, com uma palavra de fé nos trazendo o verdadeiro propósito para a nossa vida. E claro, temos sempre aquela madrugada de pura energia, redenção e novo nascimento. Estamos falando da nossa FJU Night. Então compartilhe o que é bom e venha com seus amigos nesta madrugada marcante. Mas tudo isso só é realizado porque temos vocês, pessoal. Valeu a todos vocês por estarem juntos e misturados com a gente nesse segundo ano de celebração ao Dia Nacional da Força Jovem Universal. A FJU é mais do que um movimento, somos uma família. Sim, o Força Jovem me ajudou bastante, a questão de amizades. Hoje eu aprendo a ser uma jovem diferente, a ser guiada pela palavra de Deus. Eu consegui me conectar com jovens de outra idade que tinham o mesmo ideal que meu, que era conhecer a Deus. O alívio que eu buscava eu encontrei aqui. Eu encontrei verdadeiras amizades, pessoas que tinham algo para dar. Aqui eu encontrei uma família de verdade, aqui eu encontrei amigos de verdade. Antes eu me sentia muito sozinha e eu não acreditava que eu poderia conseguir pessoas que realmente poderiam me ajudar, que realmente queriam o meu bem. E quando eu conheci a Força Jovem, eu vi que ali tinham pessoas que estavam dispostas a me apoiar, sem me julgar. Venha fazer parte da Força Jovem Universal e se torne parte dessa história. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então a gente começa com o Matias. Matias é aqui do Templo de Salomão, né? Sim, senhor. Você não sai daqui da Central, né? Já Não, conhece senhor, aqui tudo aqui na Central Nacional. Sempre que eu tenho tempo, eu estou aqui na Central. Participa do projeto Esporte, né? Do Força Help, Jovem. Help. Tá no Help? Isso. Mas faz jiu-jitsu também, né? Ainda tá fazendo ou parou? Não, fiz quando eu cheguei aqui na FJU. Aí deu uma paradinha. Dei uma parada. Hoje você é do projeto Help. Sim, senhor. E por que o projeto Help? Por que você escolheu o projeto Help? Porque, bispo, pelos problemas que eu passei, Deus tem me enviado pessoas que eu posso ajudar, devido a eu sofrer muito na área sentimental. Então, eu creio que eu posso ajudar essas pessoas. Nas ações, Deus me envia essas pessoas para eu conversar com elas e procurar orientá-las. E você chegou, a primeira atividade foi o jiu-jitsu, né? Foi o jiu-jitsu. Então conta pra gente por que você chegou, o que houve? Eu vim pelo jiu-jitsu. Eu cresci sem pai, porque minha mãe teve um relacionamento extraconjugal com meu pai. Ela não era casada com ele tinha outra família. Eu sou o sétimo entre 7 irmãos. Então, minha mãe saía para trabalhar, morava eu, minha avó... Mas sétimo do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Meu pai tem alguns outros também, que eu não sei a quantidade. Mas sua mãe teve 7 filhos? 7 filhos. Com o seu pai? Não, um comigo e 6 com outro pai. Entendi. Então, a gente era em 4 dentro de casa. Era eu, minha mãe, minha avó e meu irmão do meio. Porque meus outros irmãos já tinham casado, cada um já tinha ia morar no local deles mora. Eu sou de Alagoas, então lá todo mundo precisa trabalhar na agricultura para poder sobreviver. Minha mãe saía para trabalhar, ficava em casa. Eu e minha avó, meu irmão ia estudar. Eu estudava na parte da manhã, ele estudava de tarde. E aí, como minha avó era velhinha, ela deixava eu ter algumas liberdades. E aí, durante a infância,
Eu saí para comprar filme, para ver filme DVD, né? Antigamente a gente assistia bastante. E aí eu roubei um filme pornográfico. E aí eu creio hoje, tendo o entendimento da fé, que o diabo entrou na minha vida através daquele filme pornográfico que eu comprei. Então eu cresci um jovem totalmente dependente de pornografia, vícios, nisso aí na pornografia. Então até meus 12 anos aí eu era muito viciado nisso aí. Eu perdi um amigo aos 12 anos de idade, ele cometeu suicídio enforcado, tive acesso a ver a foto dele, foi horrível. 12 anos, né? Aos 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu tive a notícia que um amigo meu da escola morreu enforcado. E ele tinha quantos anos? Ele tinha 12 também. Também. A gente estudava na mesma faixa etária, na mesma sala. E aí vinha esses pensamentos também para mim me matar enforcado, acabar com a minha vida. Porque apesar de ter vários amigos que a gente brincava lá, mas não era o suficiente, eu não sei o que me faltava. Hoje eu sei o que é que me faltava, né? Que era o Espírito Santo naquele tempo, mas eu era criança e não sabia naquele tempo. E aí vinha esses pensamentos de me cometer suicídio. Eu olhava assim para madeira que tinha em casa, né? Lá é cuminheiro, o pessoal fala. E aí vinha um pensamento de me amarrar a corda lá e me enforcar. Mas aí eu pensava na minha mãe. Como que ela ficaria quando ela chegasse em casa e me visse assim? E eu fui crescendo, aos 12 anos minha avó faleceu. Quando minha avó faleceu, ficou muito pesado para minha mãe cuidar da casa. Aí eu precisei trabalhar para ajudar ela também. Então eu comecei a trabalhar na agricultura e durante esse tempo estudando. Eu sempre estudava e trabalhava, meio período. Mas na escola, meus amigos tinham bastante relacionamento, saía com as meninas, ficava com elas. E eu tinha essa vontade também de conhecer. Mas como eu era bem tímido, até hoje eu sou bem tímido também, eu nunca chegava nas meninas para tomar o não. Porque quando você toma o não, uma hora você vai conseguir o sim. Então eu nunca chegava nelas. E aí, aos meus 18 anos, eu conheci uma pessoa que foi teoricamente fácil. Conversei com ela pelo Facebook, a gente combinou de se encontrar, se encontrou. E aí a gente iniciou um namoro. Um namoro que a gente já ficava e já ia pra cama já. Namorei com ela 1 ano durante esse período. E ela sempre falava pra mim, quem casa, quer casa. E aí lá as condições, mesmo trabalhando, as condições é precária, né? Porque a diária era R$40 que eu trabalhava na roça e ganhava esse valor. E não tinha como comprar ou fazer uma casa. A gente teve a brilhante ideia de vir para São Paulo. São Paulo a gente vai ganhar mais, nós dois vai trabalhar, a gente vai conseguir as coisas. A gente veio para São Paulo. Eu com 18 anos eu vim, cheguei aqui com ela, a gente foi morar na casa de uma... Ela tinha quantos anos? Ela tinha 24 e eu 17. Mais velha que você. E eu 17. E aí a gente já era um chegando sinal aqui... para dar errado, né? Sim, hoje eu tenho esse entendimento. E chegando aqui, a gente foi morar na casa de uma ex-cunhada minha. A gente foi morar lá, passou um tempo lá. Depois eu consegui alugar uma casinha. A gente alugou uma casinha, começou a morar junto, a gente começou a ter nossa intimidade, era melhor um pouco. Mas o relacionamento nunca era bom, porque tinha muitas brigas, porque eu era uma pessoa muito imatura. Eu era muito novo, né? Tinha 17 anos. E aí, com essas brigas e tal, a gente foi empurrando com a barriga. Vivi com ela em torno de 6 anos. Foi então que eu conheci a fé. Eu conheci a fé através de um amigo. Eu tinha um ego muito forte. Eu conheci a fé treinando para aumentar meu ego. Eu era um jovem que investia muito no corpo. Investia no corpo para suprir a carência que eu tinha, o vazio que eu tinha. Treinava, era muito forte, muito forte, né? Levantava vários pesos na academia e tal, para seduzir outras mulheres. Porque mesmo casado, eu queria ter outras. Uma só não me saciava. Você não estava casado legalmente, tá? Só juntado você era casado. Só junto. Mesmo junto com outra pessoa, eu queria ter relacionamento com outras pessoas também. Então eu investia muito na aparência física. Era uma pessoa muito ignorante. Brigava, pavio curto, para arrumar confusão era rápido. E você tinha relacionamento com outras mulheres nessa época? Foi aí que uns amigos meus, amigos entre aspas, me apresentaram casa de prostituição. E eles me apresentando isso aí, comecei a frequentar com eles. Eu não tinha entendimento, não sabia o que era. Eles me apresentaram, eu fui, comecei a frequentar. E aí eu traía minha ex com garotas de programa. E mesmo assim, viciado na pornografia. Era pornografia, a ex-esposa em casa e garotas de programa. E ela sabia disso? Não sabia disso. Gastava muito dinheiro com garotas de programa. E fiquei viciado nisso por muito tempo. Porque era muito vazio, muito vazio. E aí, treinando para aumentar meu ego, na academia eu conheci um amigo de verdade. Um amigo que eu estudava para concurso público, para ser bombeiro militar. Eu queria ser bombeiro militar para
para pegar várias garotas também, que a farda ajuda, e para fazer o mal com pessoas que são do crime. E então, eu conheci ele, vi ele treinando de uma forma diferente, eu tive um entendimento, pô, ele deve treinar para o que eu quero. Aí fui nele, conversei, ele falou, ó, tem uma academia que é de graça, o nome é FJU, tem uma academia que é de graça, vem treinar, que aí você aprende a lutar. Aí eu falo, tá bom, é de graça, então eu vou. Aí eu vim para a FJU, vi lá o pessoal dançando, o pessoal bem feliz, e pensava, pô, nunca que eu vou fazer isso aqui. O pessoal aí, eu me sentia velho, eu com 23 anos me sentia velho no meio de crianças. Mas eu vinha para treinar porque era de graça, né? Comecei a treinar no jiu-jitsu, o pessoal sempre fazia uma oração antes e após as lutas de jiu-jitsu. E aí eu fui tendo um entendimento da palavra, que eu nunca tinha tido um entendimento da palavra. Nunca tinha conhecido a Deus de verdade, nunca tinha parado para meditar. Eu fui tendo um entendimento da palavra. Deus foi mudando meus olhos, porque toda mulher que eu via, eu não via mulher, eu via sexo. Todas que eu via sexo. Então Deus foi moldando meus olhos. Aí eu me libertei. Tive um entendimento, me batizei nas águas, me libertei de pornografia, de prostituição. Parei 100% com isso aí. E tive um entendimento que para permanecer na fé, eu precisaria do Espírito Santo. E aí veio o jejum de Daniel, eu botei toda a força para receber o Espírito Santo. E aí no dia 16 de 3 de 2024, eu recebi o Espírito Santo durante o jejum de Daniel, em uma reunião da FJU. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí o Espírito Santo me cobrou algo que estava errado em minha vida, que era o relacionamento. E aí eu parei para conversar com a tal pessoa que eu vivia junto. Parei e falei, ó, a gente está errado, a gente precisa casar, a gente precisa resolver a situação. E ela falou, você está me dando duas possibilidades, ou sim ou não. Você não pode chegar em mim e dar um ultimato desse jeito. Eu falei, mas a gente precisa resolver. Ela pediu um tempo para pensar sobre essa situação. E aí eu fui e deu tempo para ela. A gente não teve mais relação, ela continuou dormindo no quarto, dormindo no sofá. E aí eu vi que não havia mudança. Essa pessoa não queria mudar. Apesar dela vir na igreja um dia ou outro para me agradar, mas ela deixou de vir. Ela deixou de vir 100% depois da conversa. E aí eu vi que não havia mudança. E eu estava colocando minha alma em risco. Porque a gente vivia na mesma casa, então minha alma estava em risco. Aí foi onde a gente decidiu conversar, foi conjugal, nós dois decidimos separar, a gente separou. Ela seguiu a vida dela e eu segui minha vida. Fui morar sozinho, hoje eu moro sozinho, estou estruturado, estou firme na fé, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus. E voltando lá atrás, como foi receber o Espírito Santo, foi uma coisa que só quem recebeu sabe como que é. Quem não recebeu não vai saber, tem que receber para saber. É uma alegria, é uma paz, é uma vontade de você gritar para todos. Uma felicidade de você falar da salvação. Porque quem é salvo quer salvar. Então hoje eu gasto minha vida na obra de Deus. Quando você deu, não um ultimato para ela, mas você falou que você queria se consertar, ela preferiu ir embora do que se apegar com Deus e ter você, né? Sim, bispo, sim. Eu creio que não seja simplesmente ela que prefira essa possibilidade. Foi o mal trabalhando na vida dela. Porque as coisas tinham tendência a melhorar e não a piorar. Pois é, mas ela tinha que escolher. Ela tinha que escolher. Quer dizer, você não queria acabar com ela. Você não queria que ela mudasse, se convertesse para poder casar com ela. Para poder casar. Né? Mas ela preferiu ir embora do que isso. Isso mesmo. Que me lembra não estou dizendo que você é Jesus, não, mas lembra da história do jovem rico, né? Que Jesus, o jovem rico veio perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para dar a vida eterna. Jesus falou, obedece os mandamentos. Ele falou, já obedeço todos, mas uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem me segue. Quer dizer, Jesus falou, vem me seguir, fica comigo. E o jovem rico foi embora, virou as costas para Jesus. Né? Ela poderia ter Jesus, buscar Jesus, estar com você, vocês se gostavam, mas preferiu ir embora porque não queria Jesus. Porque não queria se consertar com Deus, entregar a vida para Ele. Sim, foi uma escolha que ela fez, né? Ela não simplesmente abriu de mão do relacionamento, ela abriu de mão da vida eterna. Pois é. Foi a salvação. Porque o que você quer, se você tivesse falado assim, ó, ou Deus ou eu,
e ela fosse embora por causa de Deus, eu entendi. Mas você queria que ela se apegasse a Deus para ter você. Sim, senhor. E ela não quis, né? E muitos têm feito isso, rejeitado. Preferem o mundo, preferem as coisas desse mundo, preferem a sujeira do mundo, os prazeres do mundo, que vão acabar e vão deixar sequelas, do que se apegar com Deus, né? Espiritualmente falando, é muita burrice. Mas a gente ora para que essas pessoas venham entender, despertar e dê tempo de voltar para Ele o mais rápido possível, né? Então, ali você recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. O que mudou em você dali? Mudou tudo, bispo, porque eu era uma pessoa, antes da fé, completamente dependente de pornografia e prostituição. Então, já mudou isso aí desde quando eu me batizei. Mudou tudo, porque eu era uma pessoa ignorante, uma pessoa de pavio curto que brigava com todo mundo. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, tenho paz, mansidão, os 9 frutos do Espírito Santo. Eu analisei, desenvolvi e vi que eu tenho, graças à misericórdia de Deus. E hoje eu sou uma pessoa que sou tranquila, tenho paz, mansidão, temperança e tenho alegria, apesar de não ter um relacionamento, que era o que eu buscava antigamente, na minha vida antiga. Não podia ficar sem, né? Que achava que eu não podia ficar sem isso. Hoje eu sei que o que eu preciso eu tenho, que é o Espírito Santo. Relacionamento é consequência. Eu sei que o bem mais precioso que alguém pode receber, eu já recebi, graças à misericórdia de Deus. O que você está buscando agora no relacionamento? O que eu estou buscando na pessoa? Já aprendeu o que você tem que fazer? Sim. Para ter um relacionamento sério? Desde todo o acontecimento, eu invisto na terapia, não perco uma reunião da terapia. Li o livro Namoro Blindado, Casamento Blindado, e aí eu vi o tanto de coisa errada já está que eu fazia. equipado, já está preparado. Sim, né? sim. Faz terapia, já leu Namoro Blindado, leu Casamento Blindado, já está preparado. Então eu vi o quanto que eu era ruim como homem antes da fé. Então hoje eu me policio para não apenas achar a pessoa certa, para eu ser a pessoa certa para outra pessoa também. Que é o principal. Que é o principal. Né? Se você achar a pessoa certa para você, mas você não for o certo para ela, não vai adiantar nada. Não vai dar certo. E o Força Jovem ajudou você, Matias? Sim, senhor. Ajudou porque é uma galera que me aproximou de Deus. O principal é isso, me aproximou de Deus, coisa que eu não tinha o direcionamento. Eu não entendia. Hoje eu faço parte do Projeto Help, busco ajudar outras pessoas. O que eu vivi, Deus tem me enviado pessoas para ajudar essas pessoas, então busco passar para o próximo. E a galera da FJ1 é uma galera maravilhosa. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos de verdade, coisa que eu não tinha. E daqui a pouquinho a gente vai estar junto no Algo a Mais, às 7h30 da noite, aqui na Catedral do Brás, bem do ladinho do Templo de Salomão, onde a gente tem essa reunião especial para quem quer crescer, desenvolver espiritualmente, quem quer aprender, quem quer realmente se alimentar da comida sólida, da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado para estar conosco daqui a pouco às 7h30 da noite. E sábado a gente tem o nosso Encontro Jovem. Aliás, o tema desse sábado é muito, muito legal. A gente vai estar falando sobre o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Amanhã eu falo mais sobre isso. O que a gente vai fazer nesse sábado que vai incluir você? O Quarteto Fantástico vai ser o tema do Encontro Jovem nesse sábado às 16 horas, tá bom? Não sai daí não, a gente já volta já. A gente já acabou com o Matias, mas a gente tem a Kailane que vai conversar com a gente aqui também. FJU Doc. 3 de maio de 2024. Tem 3 criancinhas no barco comigo. A água está subindo muito rapidamente. História do Estado. E bombas não se Cidades destruíram casas. As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram alagamentos em várias áreas urbanas e rurais. Estradas foram bloqueadas, o que dificultou ainda mais os resgates dos moradores que foram afetados. Muitos foram salvos de helicóptero, barcos, jet skis ou de maneiras improvisadas, como cascos de geladeiras ou tonéis de metal e plástico. Mais de 2 milhões de habitantes foram afetados e cerca de 169 perderam a vida. Pessoas que um dia tinham suas casas, em minutos a água tinha levado tudo. Ficamos sem água potável, sem luz, sem aeroporto, sem comunicação em alguns momentos, sem a nossa Universal Estadual e tantas outras igrejas que alagaram. Mas jamais ficamos sem a nossa fé. Entre as histórias dessas pessoas que foram afetadas, muitas fazem parte da Igreja Universal e da FJU, como o Hernani, do bairro Maitá.
dias, hein? Esses dias de guerra. A gente está ajudando muita gente, lavando bastante casa. Não só depois de ter salvado as pessoas do nosso bairro, mas também ajudar na volta delas, limpando principalmente as casas. Aqui é o bairro onde o senhor mora, no caso, né? Isso, aqui é o bairro Maitá. Então, o bairro aqui foi muito atingido. Foi. Tem lugar que a água chegou a 3 pisos. 3 pisos. É muita água. A gente fez alguns voos de drone aqui e viu que as ruas não tem rua que não tem lixo na rua. Isso, aqui todas tem. Todas. Impressionante. Impressionante. Cena de guerra, né? Cena de guerra. Deixa você mostrar aí, ó. Mostrar a cena na rua agora, assim, na pista. Inclusive, ao caminhão do exército. O caminhão do exército aí, passando. As pessoas chegavam aqui, ó, no ponto onde estavam levando para os abrigos e simplesmente muitos aqui essa rua mal, onde eu salvei uma criança também. Ali? É. Vamos entrar ali então. Eu sou ele. Mas daí eu disse, não, o que Jesus faria nesse momento? Então foi nesse momento que eu disse, pô, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer o mesmo, ia dar a vida para salvar. Então, como quem é salvo quer salvar, naquele momento eu coloquei toda a minha força para salvar aquela família. E graças a Deus a gente conseguiu tirar essa família. Outro momento forte foi de uma senhorinha, que se eu demore mais um pouquinho, chegar lá, questão de 5 minutos, ela já estava em cima de uma mesa, onde ela já estava perdendo as forças. Como ela é uma senhorinha de idade, ela já estava 83 anos, ela já estava perdendo a força, e se eu demore mais 5 minutos, ela teria morrido. E graças a Deus a gente salvou ela, colocou na tampa de uma geladeira e saiu nadando e levando ela até o meio mais seguro, até fora da profundidade da água. E diante de tudo isso, a gente viu a importância de ter o Espírito Santo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo, a gente não ia conseguir passar por tudo isso, porque a gente viu que muitas pessoas se desesperaram, nos abrigos tinha até pessoas cometendo suicídio, tentando se suicidar devido à situação, porque perdeu isso, perdeu os bens, perdeu familiares, entendeu? Mas graças a Deus, a gente vê como é a importância de o Espírito Santo ser o nosso tudo diante de toda essa situação. Sim, o Espírito Santo, ele estava ali com a gente, não tinha como dizer que não. Ele nos cuidou o tempo todo, né, dentro dessa tragédia. Ele nos confortou, ele falou o tempo todo, eu sou com vocês, vai dar tudo certo. E realmente, o Espírito Santo, ele foi fundamental e crucial nas nossas vidas nesse momento para que a gente pudesse enfrentar toda essa situação, toda essa tragédia. E se fosse com você? Estaria pronto para perder tudo, pensar em ajudar o próximo, mesmo que você esteja precisando de ajuda, e ainda assim manter a sua fé? Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele fortalece e consola nos dias de angústia. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:16. Então vamos lá, vamos bater um papo com ela. Tudo bem, Kailane? Tudo Bem-vindo bom, ao Live FJU. Você está com quantos anos? 19. 19 anos. Está quanto tempo Força Jovem já? 5 anos. 5 anos? Então chegou aí na época quase do FTU para o FJU. Sim, né? senhor. E aí, conta pra gente sua história. Aliás, você participa onde? Do Mídia, Projeto Mídia. Do Projeto Mídia, mas aonde? Que lugar? ABC. ABC, qual igreja? Sede Sacomã. Qual o endereço, horário do Encontro Jovem lá? Rua Alencar de Aripe, 303 e começa 4 horas. No sábado ou domingo? Domingo. Domingo, né? Então, conta pra gente aí tua história. Então, bispo, eu cresci já num lar destriturado, onde eu cresci com a minha avó, que cuidava de mim, porque a minha mãe foi presa, por conta que ela foi levar algumas coisas ilícitas na prisão para as amigas dela. O meu pai, a partir do momento que ele descobriu que minha mãe estava grávida de mim, ele nos abandonou. Então, quem cuidou de mim
até 5, 6 anos foi meus avós. Chegou a conhecer seu pai ou não? Cheguei a conhecer. Depois de quanto tempo? Depois eu já estava quase 11 anos. 11 anos. Sim. Então até os 11 anos... Não conhecia, não sabia nem quem era. Não Nunca sabia tinha nada. visto. Então era você, sua mãe e sua avó. E meu avô e meus tios. Tá. Aí sua mãe foi presa? Foi presa. Por quê? Porque ela foi levar coisas ilícitas dentro de um bolo, que era drogas. Colocou dentro de bolo e foi levar para as amigas dela. Na prisão? Na prisão. Aí na hora que passa, acho que raio-x, na prisão, eles viram. E dali ela entrou e já ficou lá dentro. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 3, 4 aninhos. Então, sem pai? Sem pai e sem mãe. E sem mãe. Isso. E aí? Aí foi bem difícil porque na minha família ela é grande. Então eu não tinha a devida atenção que uma criança tem que ter. Então eu já cresci me sentindo sozinha. Aí a partir do momento que ela foi liberada, ela conheceu um rapaz, que é o meu padrasto. E aí a gente se mudou para São Bernardo. Ela não ficou muito tempo então presa? Não, não ficou muito tempo não. Ficou 1, 2 anos presa. Aí quando ela foi liberada, a gente foi para São Bernardo. E nesse meu padrasto, ela engravidou da minha irmãzinha, que hoje em dia tem 12 anos. Então, o que eu já não tinha, muita atenção da minha mãe. Aí, com mais um bebê em casa, aí que eu não tive nada. Nada de atenção nem dela, nem do meu pai. Todo o restinho de atenção foi para bebê? O restinho que eu tive por alguns momentos, acabou a partir do momento que minha irmã nasceu. Então, em casa, eu fazia o quê? Eu limpava a casa, arrumava tudo, chão, louça, e arrumava minha irmã. Porque eu fazendo isso, para mim, ela ia me dar atenção, ia me parabenizar, ia chamar a atenção dela. Mas nunca chamava, porque se tivesse alguma coisa fora do lugar, o pano no sofá tivesse bagunçado, já era um motivo para ela brigar comigo. Porque ela tinha ódio do meu pai. E eu me pareço com meu pai. Então, ela descontava em mim. Então, eu apanhava bastante também. Aí, Como se teu pai tivesse te feito sozinho, né? Isso. Aí, na minha infância, eu cresci arrumando a casa, cuidando da minha irmã, porque ela trabalhava em mercado e meu padrasto em shopping. Então, quem cuidava da minha irmã era eu. Era como uma segunda mãe. Dava comida, trocava, dava banho, aí levava para babá, porque na época eu estudava à tarde. Aí foi assim a infância toda. Até que um dia, ela voltando do trabalho, ela teve um acidente de moto, onde ela morreu na hora. Aí, depois de algumas 2 semanas, eu voltei a morar com meus avós. Deixei minha irmã com meu padrasto. E ali eu já me senti culpada por deixar ela. Porque meu padrasto não sabia cuidar de criança, de menina, que era a primeira filha dele. Então, eu me sentia culpada e me sentia sozinha, porque voltou a mesma coisa. Não tinha atenção dos meus avós, porque tinha meus outros tios, eles davam mais atenção para eles. Então, eu cresci sempre de lado, de canto. Aí foi onde eu fui tentar preencher esse vazio que eu sentia. Fui tentar preencher com amizades, bebidas e narguile. O que minhas amizades faziam, eu fazia também, para não ser excluída do grupo. Aí eles sempre iam em tabacaria. Aí, para minha avó não saber que eu estava indo, porque se ela soubesse, ela não iria deixar, eu falava, não, vó, é aniversário de um amigo, é aniversário de uma amiga. Aí eu vou lá. Aí eu ia, onde ali eu fumava e bebia, tentando preencher esse vazio. Só que, quando eu chegava em casa, era pior, porque parecia que o vazio aumentava. E eu tinha uma dor muito grande na alma. E para não ficar sentindo essa dor na alma, eu descontava nos meus braços. Aí foi ali onde eu comecei a automutilação, com 11 anos de idade. Eu comecei a automutilação e às vezes não ajudava. Então eu fazia o quê? Eu pegava a tampinha do álcool e jogava nos cortes para arder. Porque pelo menos por alguns minutos eu sentia a dor só do corte. Que para mim a dor do corte era melhor do que a dor na alma. Aí eu fiquei assim por um bom tempo. A minha prima viu e me chamou para ir para a igreja. Eu cheguei aí na igreja, mas eu não me firmava. E nessa época eu já tinha os pensamentos de suicídio. Ali, na época que eu fui na igreja com a minha prima, eu vi o pastor falar que se a pessoa se matasse, ela ia para um lugar muito pior, que seria o inferno. E a dor que eu sentia aqui, na terra, eu me matando, ia aumentar ainda mais. Aí ali eu já fiquei com temor, com medo de morrer. Eu falei, não vou me suicidar, mas ainda continuei a me cortar. Aí chegou a pandemia. No momento que chegou a pandemia, eu fiquei com muito medo de morrer. Eu achava que ia morrer ou pela doença ou por qualquer outra coisa. Mas eu sabia que daquele ano eu não passava. Aí eu fiquei com muito medo de morrer. Eu falei, não, decidi me batizar nas águas. Aí eu fui e me batizei nas águas na pandemia. Mas ainda não tinha largado as amizades. Larguei a bebida e o narguile. Mas as amizades eu não larguei. Mas ali eu vi que eu ainda tinha um vazio na alma. E ali nas reuniões que eu ia, eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei, não, eu quero esse batismo.
Aí foi quando chegou o jejum de Daniel e eu tomei a decisão de largar as amizades e deixar de fazer o que elas faziam, deixar de agradar as pessoas e de deixar de agradar a minha família. Porque nesse meio tempo, antes de receber o Espírito Santo, eu ia em centro espírita, porque minha família toda é espírita. Então eu ia porque eles falavam, Kailane, vamos com a gente. Aí eu não falava não, porque eu não queria desagradar eles. Então eu ia. Te ajudava? Não ajudava. Eu voltava com um vazio maior e com um peso enorme nas costas. Aí, de madrugada, era onde eu chorava e descontava nos cortes. Eu chorava tanto, e sentia tanta falta de ar, que tinha madrugadas que eu tinha que correr para o banheiro para vomitar. E já tentaram me levar no médico achando que era algum problema no estômago, mas não, era espiritual. Aí, como eu não queria mais essa vida, eu falei, não, se é o Espírito Santo que vai me ajudar, que vai tirar esse vazio dentro de mim, essa dor da minha alma, eu vou buscá-lo. Foi quando chegou o jejum de Daniel. Aí no jejum de Daniel eu me afastei das amizades, comecei a falar não para minha família, quando eles me chamavam para o centro espírita. E a partir do momento que eu comecei a falar não, a minha avó falou, então é assim? Então você escolhe entre quarta e domingo para ir para a igreja. Se você for quarta para a igreja, domingo você não vai. E sexta-feira, nem pensar na oração de libertação, ela não deixava nem colocar o pé na igreja. Aí, ainda lutando para receber o Espírito Santo, teve dias que eu deixei de ir na igreja, domingo. Ou eu ia domingo de manhã, ou às vezes no encontro jovem. Eu deixei de ir para querer novamente agradar minha família. Meu tio era jogador, então eu ia assistir o jogo dele. Ele falava, vamos? E eu falava, ia. Porque ainda estava com o pé na igreja e o pé no mundo. Queria fazer a vontade de Deus, mas ainda queria fazer a vontade da minha família. Aí, como o vazio ainda estava, eu falei, não está certo. E o Senhor Jesus me cobrava, porque eu sabia que quando eu estava lá no jogo, eu sentia um incômodo. Falava, meu Deus, não era para eu estar aqui. Aí foi quando eu decidi, falei não. E na entrega do jejum de Daniel, ali eu entreguei tudo para Deus. E fui batizada com o Espírito Santo na entrega do jejum de Daniel. Isso faz quanto tempo? Isso faz 5 anos. 5 anos? 5 anos. O que mudou em você a partir dali? Mudou o meu temperamento, que eu antes era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Então, isso mudou, que aí eu fiquei ser mais calma. E também mudou a paz, porque eu comecei a sentir paz. O vazio que tinha dentro de mim foi preenchido na hora. O amor pelas almas que aumentou. Minha família ainda continuava a me perseguir. Só que eu não via mais minha família ali. Eu sabia que era um mal através deles. Então, eu comecei a ter amor pelas almas dele, orava por eles e tentava ajudar eles também. Ali, eu tive a certeza do Espírito Santo. Seu pai verdadeiro, seu pai biológico, você conheceu depois, né? Depois. Você tinha mágoa dele? Não. Tinha. Eu tinha mágoa dele, porque eu tentei ir atrás dele. Só que ele não dava atenção. Aí, quando ele tentava vir atrás de mim, eu também não dava atenção. Eu era muito orgulhosa, eu também não dava atenção para ele. Aí, depois que eu recebi o Espírito Santo, ele veio atrás de mim e eu abracei ele. Ele me pediu perdão, eu pedi perdão para ele por conta da mágoa que eu sentia. E agora a gente conversa, eu já conheci minha família por parte de pai e tenho contato com eles. E de domingo ele também vai para a igreja comigo. É? Que legal. Você estuda, trabalha, está fazendo o que hoje? Eu faço faculdade, de fisioterapia. Quê? Fisioterapia? E trabalho em oficina mecânica, não marketing, tirando foto e fazendo vídeos. Legal. Quer dizer, você tinha tudo para dar errado, né? Sem o pai, sem a mãe por um tempo, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sim, senhor. Graças a Deus. E você também que está me assistindo, a mesma coisa. Talvez você esteja numa situação como a dela, né? Você nunca conheceu seu pai, perdeu sua mãe, nunca teve uma referência. Aliás, por isso que a gente está vendo com o evento da Igreja Universal na Sexta-feira Santa, daqui a uns dias, né? A gente vai ter o Família ao Pé da Cruz. Vão ser 2 eventos no estádio do Pacaembu, com milhares de pessoas, onde a gente vai estar clamando em favor da nossa família, para que os nossos familiares venham ser parte da família de Deus. Que a sua família não apenas venha a ser abençoada, mas, acima de tudo, salva. Então, se você quiser, você tem que buscar a sua credencial. Não sei se ainda existem credenciais disponíveis nas igrejas Universal, espalhadas por aí. Você pode entrar em contato através do nosso site. Se você não conseguir vir ao estádio, porque já está lotado, as credenciais já foram todas liberadas, gratuitas, mas você precisa ter para poder entrar no estádio. Você vai poder participar do evento também numa Universal mais próxima de você, inclusive aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Então a gente fica por aqui, que Deus abençoe vocês. Como eu disse, daqui a pouquinho, o Algo a Mais às 7h30 da noite e o Encontro Jovem
Quarteto Fantástico nesse final de semana. Amanhã eu falo mais sobre isso, tá bom? Matias, Kailane, dá tchau pra eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. FJU Doc. Em um mundo onde os desejos e ambições pessoais frequentemente guiam as escolhas e trajetórias de vida, há um grupo seleto de homens e mulheres que tomam uma decisão única: renunciar aos seus sonhos, famílias e desejos para servirem a Deus no altar. Suas vidas como pastores e esposas de pastores da Igreja Universal é mais do que levar a salvação para quem se encontra perdido. É de fato ter a vida no altar, um chamado de fé e sacrifício. Voltamos com a live FJU. 107, no centro de Porto Alegre, às 4 horas da tarde. Nós vamos comprar a sua vida, não tenha vergonha, volte. Nós estamos aqui para te ajudar. Saímos da programação de rádio agora, estamos indo para a Central, vamos realizar um atendimento, depois nos preparar para o Encontro Jovem. É isso, a vida do pastor da FJU não para. Atender ao chamado do altar significa abrir mão de sonhos pessoais, carreiras promissoras e até mesmo de momentos preciosos ao lado da família. Significa colocar as necessidades dos aflitos acima das próprias, servir com amor, empatia e estar disponível para estender a mão para aqueles que buscam orientação espiritual. A minha história começou quando eu cresci num lar desequilibrado, desestruturado, onde nós presenciávamos o meu pai batendo na minha mãe e brigas praticamente 24 horas por dia. Onde eu fui crescendo e tendo que ser um adulto rápido demais. E isso me gerava uma revolta muito grande, por ver meu pai dormindo até meio-dia, brigando com a minha mãe. E eu comecei a usar drogas. Com 13 anos eu experimentei o primeiro cigarro de maconha e comecei a me afundar, mesmo novo, em festas, em baladas, tentando preencher um vazio que era um buraco que estava dentro de mim. Então eu queria botar de alguma forma para fora e tentar ao mesmo tempo preencher. Eu tinha vários problemas de visão de vultos, eu ouvia vozes e eu era uma jovem que tinha muita necessidade de ser aceita. Então, assim, todas as coisas que eu fazia era porque todos os outros faziam e eu precisava me encaixar naquilo. Então, eu ia para festas e eu bebia porque os meus amigos bebiam. Eu não gostava, mas eu estava ali naquele meio porque eu precisava chamar atenção e ser aceita. Então, essa carência, essa necessidade que eu trazia dentro de mim fazia com que eu me inserisse nesse mundo em coisas que eu me arrependia muito. E até o ponto que eu entrei na aeronáutica. Eu me via assim, preenchido. Falei, legal, realizei um sonho. Sou militar. E vivia uma vida de depressão, até o ponto que eu coloquei a arma da minha cabeça e eu tentei disparar, porque eu queria acabar, eu queria paz. E quando eu apertei o gatilho, a arma falhou. E eu escutei uma voz dizendo, não faz isso. Mas mesmo assim eu não entendia o que era aquela voz, o que era Deus. Eu já havia vindo algumas vezes com a minha mãe, que ela negociava comigo, né? Quer sair, então vamos na igreja. Então eu já havia vindo em alguns domingos. Eu vinha com ela, minha mãe vinha quarta, sexta, domingo. E eu estava junto com ela nas reuniões. Até que uma sexta-feira, uma obreira me encontrou na reunião. E ela me atendeu, conversou comigo. E no final ela me convidou para a Força Jovem, né? E nisso tudo uma pessoa fez um convite para mim vir para a Igreja Universal. Eu falei, pô, igreja eu? Nunca gostei de igreja. Não quero igreja nenhuma. Mas no fundo eu sabia que eu precisava de ajuda. E eu vim. E nisso passava os jovens na igreja e me convidavam para ir na Força Jovem. Eu falava assim, não,
sou muito velho. Me considerava 23, 24 anos velho. Até que um dia eu tive uma crise de choro. Eu passei muito mal e eu estava mais doente. Daí eu falei, tá bom, eu quero ajuda. E eu fui. E eu lembro que eu cheguei atrasada e fui assim, olhei aquele monte de jovem e eu fiquei observando, eu passei a reunião inteira observando. E era nítido pra mim naquele momento a diferença dos amigos da Emily lá de fora, das festas e do que eu vivia, para a realidade que aqueles jovens tinham ali naquela reunião. E eu comecei a ir no encontro jovem. Aí teve um obreiro, o Jonathan, né? Ele começou a me acompanhar. Eu lembro da minha primeira vigília. Foi muito legal, minha primeira vigília. Eu nunca senti tão feliz de uma madrugada, porque nas festas a gente bebia, dava 3, 4 horas da manhã, já começava a se sentir mal, querer ir embora e estragava a festa de todo mundo. Mas ali eu vi que do começo ao fim as pessoas estavam felizes. E ali eu fui andando, já recebi o Espírito Santo, me tornei uma nova criatura, uma nova pessoa, e eu lembro que tinha uma reunião que o Bispo Augusto fazia, que eram os Jovens Visionários do Altar, JVA. E eu fui nessa reunião. Só que quando eu fui para essa reunião, eu nunca mais saí. Que a palavra que o Bispo Augusto pregou naquele dia, Deus falou comigo. Eu quero você aqui nesse altar. Então aquele JVA, que ele era tipo um discipulado, para quem queria a obra, hoje o Altar Jovem, me ajudou muito. Me tirou as minhas dúvidas. E naquela noite, o Espírito Santo falou comigo. A única coisa que eu queria, que me movia, que me incentivava era salvar o maior número de pessoas possíveis. E eu comecei a me dedicar ali no JVA. Passou-se o tempo, me tornei obreiro. Fiquei 9 meses de obreiro. Bispo Adilson, né? Logo que ele tinha chegado aqui, ele me levantou auxiliar. Então, a Força Jovem é o celeiro que forma grandes homens e mulheres de Deus para o altar. É um privilégio hoje estar aqui, poder ensinar aquilo que um dia eu aprendi, de dar aquilo que Deus nos deu, a sede que nós temos de poder salvar, de ensinar. Às vezes a gente fica aqui atendendo o dia inteiro, sai daqui 11 da noite, 10 da noite, mas com alegria. A gente enfrentou agora as enchentes aqui do Rio Grande do Sul e não teve um dia que a gente ficou parado em casa. Um dia, a gente ficou aí 21 dias dentro da água, salvando as pessoas, ajudando. E depois saímos da água, fomos limpar a catedral, vigília de limpeza e muitas coisas aqui. E mesmo assim, ajudando os jovens, atendendo, não parando o encontro jovem, não parando as programações. E hoje estamos de volta aqui na... Sim. E foi um desafio, né? É um desafio. Um desafio. A gente chegou na catedral como jovens, obreiros, entramos casamos, enfim, tu entrou, aí a gente casou, passamos na igreja, fomos para a Cura dos Vícios e hoje a gente retorna para a FJU depois de... quantos anos? Bom tempo, né? A gente retorna para a FJU na posição de gerar agora discípulos, né? E a gente sabe e considera muito o trabalho da Força Jovem porque a gente entende muito essa importância, porque foi essa importância que teve na nossa vida, né? A gente sabe que no Força Jovem aqui a gente vê o futuro da obra de Deus. E eu quero deixar um recadinho para você da Força Jovem Universal e que deseja fazer a obra de Deus no altar e hoje está vivendo aí um conflito, né? Está duvidando, está enfrentando muitas guerras na sua vida. Siga o seu chamado. Não negue a Ele. Leia a Bíblia, ore, jejue, se entregue, porque foi a nossa melhor escolha, né? Sim, e Deus ele espera mais de todas as pessoas para quem Ele dá o Espírito Santo. Então Ele espera mais de cada um de nós. Então investe nisso, tenha essa disposição. Deus ele espera mais de ti, então se tu tem essa disposição, se dê. A capacidade ele dá.
Cada desafio que a gente passa, ele nos molda, ele nos ensina. Então, confia no teu chamado. Deus, ele espera mais de ti, tu tem essa disposição, então se lança. A dedicação em agradar a Deus e em cumprir o seu propósito é maior do que qualquer conquista pessoal. Ter o privilégio de propagar a fé em um Deus vivo é a maior das recompensas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Estamos mais juntos do que nunca.